Portal. Um jogo que eu já cobri no canal, mas digamos que o vídeo não ficou muito bom. Então vamos fazer um remake. E de bônus falar de Portal 2 e de outras coisas que essa franquia nos deu. E enquanto eu escrevo esse roteiro dá vontade de jogar de novo. Esse vídeo não vai ser louco como o das creepypastas, ou sério como o vídeo de Orelo, mas fique comigo pois essa retrospectiva vai ficar boa. Eu acho. Então pegue ovos, leite e açúcar e vamos começar. Portal já te joga no mundo incrível do jogo, na tela de título. A primeira coisa que você vê é uma câmara, onde alguém aparentemente vem dormindo faz um longo tempo. As paredes são brancas, e a câmera na parede dá a impressão que você está sendo assistido. Já de cara, Portal constrói uma atmosfera incrível, e acredite se quiser fica melhor daqui. Porque eu gravei a minha própria footage, ao invés de roubar de um canal gringo. Então vamos começar. Você acorda na mesma câmara totalmente sozinho, até que uma voz robótica começa a falar com você. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all enrichment center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from por favor, por donde turn back. The portal will open in 3, 2, 1. E isso já te mostra duas coisas. Tem algo de errado com esse lugar. E o diálogo desse jogo é simplesmente sensacional. A voz robótica que todos nós sabemos quem é a esse ponto, nos introduz a principal mecânica do jogo, os portais. Se você não entendeu a mecânica muito bem, deixa a voz explicar para você. Speedy thing goes in, speedy thing comes out. Logo em seguida somos apresentados ao objetivo do jogo, passar por 19 câmaras de teste, para ganhar um bolo. E na primeira câmara, nós já somos introduzidos à mecânica dos botões, que tem o nome mais longo do mundo. Storage cube on the 1500 megawatt Aperture Science Heavy Duty Super Colliding Super Button. Eles precisam de caixas para serem ativados, e eles ativam portas. Eu adoro como o jogo não te dá a habilidade de lançar portais no começo, desse jeito nós podemos se acostumar. Eu decidi fazer um desafio para mim mesmo de zerar Portal em menos de 2 horas. Faz 8 meses que eu não zero e tem algumas coisas que eu não me lembro, então ignorem eu fazendo bunny hopping a cada 5 segundos. Câmara 2 é onde nós encontramos a arma de portais. De início só podemos atirar o portal azul, e o portal laranja é determinado pelo jogo. Mas ainda tem alguns puzzles bem criativos. A câmara 3 expande os puzzles de atirar um portal. E a câmara 4 utiliza a habilidade de atirar portais misturada com os cubos para prosseguir. Nessas 4 câmaras o jogo já te apresentou a 2 mecânicas, acostumou você com elas, e fez algumas piadas em cima disso, mas enfim, a câmara 5 consiste de pegar esses 2 cubos e apertar os botões. E dançar com o rádio. We would not monitor this chamber was an A câmara 6 e 7 introduz uma nova mecânica, as bolas de energia do Half-Life 2. Que precisam ser guiadas até o receptor para ativar as plataformas. Então entrando na câmara 8, a gente entra, porque tem ácido no chão. Eu achei que isso era um teste seguro.
Mas enfim, combinando as bolas de energia com os portais, seguimos para a próxima sala. E assim como no meu primeiro vídeo, eu tenho que dar parabéns a Ellen McLean por dublar a GLaDOS de uma maneira tão boa, que a personagem dela virou uma dos vilões mais reconhecidos do mundo, ao lado do Big Smoke e o Rob Rotten. Mas enfim. Câmara 9, o jogo apresenta a mecânica de atirar portais por buracos extremamente pequenos. Acredite, isso é mais importante lá na frente. E finalmente chegamos na infame Câmara do Gás. Exatamente. Momentum, ou como a pesquisa do Google gosta de chamar, gás. Com a ajuda do Momentum a gente quebra o nosso pescoço e prossegue para a próxima câmara. Câmara 11, é aqui que encontramos o portal laranja que nos permite ter controle de onde colocar os portais. E usamos isso na câmara 12 misturado com o gás. Para prosseguir. Não antes de falhar 3 vezes miseravelmente. E finalmente estamos na câmara que o jogo vai de fácil para difícil. A gente precisa de 2 cubos, mas a gente já usou um. Como prosseguir? Bem, a gente deixa um portal no lado da sala e retira o cubo que abre a porta, mas como a gente deixou um portal lá atrás, dá pra fazer no-click e trapacear usando a habilidade do hack. Não pera. Mas enfim. Aconteceu esse momento engraçado na câmara. Mas não tem mais o que falar. A câmara 14 necessita que você ative esse elevador. E para isso você vai precisar encontrar um cubo, botar no botão atirar um portal no lançador de bolas de energia, fazer parkour, botar outro portal para ativar o bagulho, fazer meu dever de casa, me comprar pão e dar um mortal para trás se você não gosta de mim. Off to hang myself. Câmara 15, eu não entendo porque eu fiquei tão brabo com essa câmara no último vídeo. Acho que o motivo era que eu passei 343 horas quebrando a minha cabeça, até dar certo, por pura sorte porque eu sou burro. Primeiramente temos que passar por uma sala que ninguém liga, até chegar na sala do apocalipse, onde para resolver o puzzle é só tirar o portal na hora certa. Eu não sei porque eu odiei essa sala, ela é inofensiva depois que você pensa um pouco, e ainda tem um puzzle no elevador que é foreshadowing pro futuro. Mas enfim, o prêmio é bolo, não tem como ser tão ruim. Vamos para a próxima câmara. Você tá vendo isso na tela? Isso é que acontece nessa câmara. Pois o jogo introduz torretas que vão te transformar em queijo, pois elas são armadas com balas que atiram 65% mais bala por tiro, e são atiradas com bola. Tá explicado porque a gente não morre só com um tiro. Mas enfim, para derrotar elas, é só dar um tapa nas costas que ela morre. E por fim, temos essas escrituras na parede, que o bolo é sabor mentira. Nunca comi um desses. Mas enfim, câmara 17, nós somos apresentados a um aliado, o cubo de companhia. Esse cubo te ajuda a subir em plataformas, abre lugares para você, te defende de ataques, e é seu amigo. Não mais. Mas enfim, chegamos nas últimas 2 câmaras e é aqui que o jogo vai de difícil. Pra puta que pariu, como que resolve isso? A câmara 18 começa no meio de um tiroteio, e requer que você guie essa bola de energia até um receptor, e para isso você tem que ser rápido, senão você vai ser que nem eu, que tava fazendo puzzle ao contrário e gastou 20 minutos de graça. Mas enfim, depois disso retornamos à mecânica de Momentum, que deixa uma experiência bem divertida, e que termina no pulo mais foda do jogo. Enfim, a última câmara.
Estamos na reta final. Após resolver um último puzzle, a gente prossegue para uma sessão de plataforma com esse elevador, e conseguimos passar os testes, e finalmente vamos receber o bolo. Congratulations, the test is now over. Nem fudendo que eu vou virar o almoço de domingo, tô dando o dedo do meio e saindo. Mas enfim, como isso não estava nos planos da GLaDOS, sim, todo mundo já sabe quem é a GLaDOS, então eu não vou fazer suspense mais. Então, numa sequência de eventos, onde pulamos em canos, desviamos de esmagadores, e destruímos torretas, nós chegamos no melhor puzzle do jogo. Para passar precisamos de uma caixa para conseguirmos a altura necessária. Mas as caixas estão presas nesse tubo. 3 salas antes a gente encontrou essa torreta que atira mísseis que destroem vidros, e se você lembrou disso, você pode voltar na sala, botar um portal na parede, voltar para a sala das caixas, botar o outro portal debaixo do tubo, e enganar a torreta para destruir o tubo que é feito de vidro, e pegar o cubo para passar. E o melhor de tudo, o jogo já te ensinou que torretas podem quebrar vidros, e quando você descobre isso, você vira o maior gênio do planeta Terra. Ou você olha um detonado. Mas enfim, após ver na parede uma referência a Half-Life, chegamos na grande sala onde teremos a grande batalha contra a GLaDOS. Well, you found me. Congratulations. E sabe como a gente derrota ela? Bem, se lembra da mecânica que eu mostrei quando eu queimei o cubo de companhia? Exatamente. Nós temos que incinerar as 4 fontes de energia da GLaDOS antes que o gás tóxico nos mate, e finalmente derrotamos ela na maneira mais épica possível. Unless you have a plan for building some supercomputer parts in a big hurry, this place isn't going to be safe much longer. Good job on that, by the way. Que não dá nem pra notar e... Ai, careca! 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 Meus olhos! Thank you for assuming the Potty Escort submission position. Esse final me deixou com arrepios. Não tem como isso ficar melhor. This was a triumph. Ok, ficou melhor. Look at me still talking when there's science to do. When I look up there, it makes me glad I'm not you. I've experiments to run, there is research to be done on the people who are still alive. Can you believe me? I am still alive. I'm doing science and I'm still alive. I feel fantastic and I'm still alive. While you're dying, I'll be still alive.
Portal 2 é mágico. E todos nós sabemos disso. O jogo que tirou o Portal de um simples jogo bom para um dos ícones da indústria. Se Nintendo tem Mario como o jogo mais reconhecido da empresa, Valve tem Portal. E vamos ver o porquê disso. Abrindo o jogo, nós somos recebidos com uma voz que não é da GLaDOS dessa vez. Ela diz que passou 99 dias na Terra e estamos num mundo pós-apocalíptico, onde a raça humana foi extinta, e nós somos os restantes. Mas ao contrário de Half-Life, onde isso seria um evento muito trágico e emocional, Portal leva isso na zoeira. Porque logo em seguida encontramos o Whitley, um daqueles núcleos da GLaDOS do primeiro jogo, só que ele é do bem, e está aqui para nos liberar, não antes de pedir pra gente falar a palavra maçã. Say apple. Apple. Mas enfim, a gente é derrubado na sala de teste do primeiro jogo. Só que bilhões de anos no futuro, e sem a GLaDOS tudo está fudido. Mas enfim a gente foge das câmaras, prossegue por uma passagem secreta na qual o Whitley libera pra gente, e experienciamos a Valve no pico da sua comédia. Enfim, nós chegamos no corredor familiar. E encontramos a GLaDOS, só que morta. E a próxima conclusão lógica é acidentalmente ativar todos os sistemas do lugar de uma vez, assim ligando a GLaDOS. Fudeu. Okay, listen. All right, new plan. Act natural. Act natural. We've done nothing wrong. Oh, it's you. You know her? It's been a long time. Ela joga-nos no incinerador, do que dessa vez sem fogo. E conseguimos a arma de portal, e agora que os testes de verdade começam. A GLaDOS aqui está no máximo do sarcasmo. Desde que você matou ela, ela foi obrigada a experienciar os últimos 2 segundos dela morrendo, porque ela deu o que quis save na hora errada. E então voltam os testes. Eu não vou ir em detalhes em cada um, mas as mecânicas são bem interessantes. Primeiramente, o laser, que pode ativar receptores e destruir coisas, incluindo você. Segundamente, temos as caixas refletores de laser que, refletem lasers. Temos os receptores de lasers que abrem portas, se eles tiveram atravessados pelos lasers. As pontes, que atravessam portais, e servem de plataformas, os propulsores que te jogam pra cima. A volta das torretas, e todas as mecânicas do jogo anterior. Menos as bolas de energia. Mas enfim. Após resolver alguns puzzles, o Whitley nos encontra e nos diz que em 5 câmaras ele vai nos resgatar. Só que na próxima câmara as luzes desligam e ele vem mais cedo do que deveria. Eu não tô reclamando. Mas enfim. Corre. E então a perseguição começa, que termina na gente subindo o elevador enquanto as paredes quase nos esmagam. Agora para escapar a gente tem outro objetivo: destruir a GLaDOS. O plano do Whitley é o seguinte: destruir a fábrica de torretas da GLaDOS, desativar o gás tóxico e dar a surra do século nela. Então que comece os jogos. Após substituir as torretas por torretas falsas, nós damos de cara com uma espécie de resquício de uma feira de ciências, onde as pessoas faziam batatas energizadas, e isso vai ser importante para a história, acredite. Mas enfim, com 1 hora de jogo, se você sabe de todos os puzzles, você destrói o gás tóxico, o que permite entrar nos canos das caixas, e cair na sala da GLaDOS, onde ela recebe a trollada do século. E nós finalmente conseguimos encaixar o Whitley no sistema da GLaDOS, e substituímos o núcleo da GLaDOS pelo Whitley, e finalmente zeramos o jogo. Só que não, só estamos na segunda parte do jogo. O Whitley, que agora tem o controle inteiro de laboratório, começa a agir estranho, mas não importa porque a gente conseguiu, e então é só entrar no elevador. Why do we have to leave right now? Do you have any idea how good this feels? Então ele nos trai, pega todo o crédito de você, e transforma a GLaDOS numa batata energizada. E então começa a espancar o elevador com uma batata. E faz você e a GLaDOS cair pelos sistemas do elevador. E nesse momento, enquanto vocês caem, que a GLaDOS usa todo o seu poder para emitir o barulho de palmas, mesmo sendo uma batata. E depois disso, caímos na segunda parte do jogo.
GLaDOS é levado por um urubu, e agora estamos sozinhos, nesse lugar desconhecido. Ok, hora de explicar a história. Basicamente, a Aperture começou fazendo um laboratório, daí deu merda. Então eles construíram outro laboratório por cima desse, daí deu merda de novo, e eles construíram um laboratório em cima de um laboratório em cima de um laboratório. Então não deu certo de novo, eles construíram outro laboratório, deu merda, e eles desistiram antes que alcançassem a Lua. Foreshadowing. Mas enfim, daí nós prosseguimos até ouvir uma voz estranha. Heroes, Olympians, you're here because we want the best, and you are it. Esse é Cave Johnson, e ele é o dono da Aperture. Ele é ajudado pela assistente Carolina. E que com certeza não vai ter um plot twist gigante no final. Mas enfim, prosseguimos e abrimos o cofre do tio Patinhas. E chegamos nas câmaras de testes dos anos 60. Onde a voz gravada de Cave, que nos apresenta a mecânica dos géis. Temos o gel azul que se você encostar nele, ele faz você pular mais alto, e serve como um trampolim. O gel laranja, que ao tocar faz você correr mais rápido e adquirir momentum. E o gel branco que transforma qualquer superfície incompatível com a arma de portais. A gente sobe mais um pouco e encontra a GLaDOS, que agora tem que nos ajudar para se vingar do Whitley. Nós prosseguimos, e algo estranho acontece. Em um dos diálogos gravados do Cave, a GLaDOS responde exatamente as mesmas palavras para ele que Carolina. Yes, sir, Mr. Johnson. Mas enfim, nós passamos por 2 laboratórios inteiros, e agora estamos no terceiro. Aqui, é revelado, que as paredes e os géis que são compatíveis com os portais são feitos com pedras da Lua. Interessante. Após GLaDOS ficar paranoica com a ideia de paradoxos, ela começa a sentir algo, e no piscar de olhos ela se lembra. E ao invés de contar pro jogador a história inteira do que aconteceu, o jogo deixa a gente juntar as peças e descobrir. Mas enfim, chegamos, na última parte do jogo, finalmente alcançamos o laboratório atual e vemos o Whitley testando essa abominação aí. E então ele percebe a gente, e então começa o último round de testes. As últimas 3 mecânicas do jogo são introduzidas aqui. Campos de energia que permitem você navegar por eles, botões que invertem o fluxo dos campos de energia. E as bombas que são utilizadas para explodir coisas. Além de recapitular todas as mecânicas do jogo, sem exceção. É após 23 câmaras de sofrimento, o Whitley se cansa de testar, e prepara a armadilha para nos matar. Well, this is the part where he kills us. Hello! This is the part where I kill you. Mas felizmente ele esqueceu a torneira aberta, e usamos o gel branco para escapar numa fuga, que utiliza todas as mecânicas do jogo. Até nós finalmente escaparmos, e agora estamos prontos para meter o pau nele. Não antes de uma última explicação. Bem, sabe a Carolina, Cave decidiu transferir a mente dela para uma inteligência artificial quando ela morresse. E essa inteligência artificial era, GLaDOS. Então agora que GLaDOS recuperou as memórias de Carolina, ela está 100% no nosso lado. E agora a batalha final começa. Everybody likes revenge. Well, let's go get some. Well. Welcome to my lair. Usando o gel branco, nós rebatemos as bombas de volta. Nele inserimos os núcleos de volta para poder inserir GLaDOS novamente. E agora finalmente é só apertar o botão. Booby trap the stalemate button. What? Are you still alive? You are joking! You have got to be kidding me! Well, I'm still in control, and I have no idea how to fix this place. Num momento de desespero, a gente olha pro céu e vê uma rachadura. É nessa hora que uma memória vem na mente. Do que são feitas as paredes de portal? E então isso acontece. Oh, you had to play... Space! Let go! We're
in space! Space. Ah, let go! Let go! I'm still connected! I can pull myself in! I can still fix this! I already fixed it. And you are not coming back. Oh no! Change your plans! Hold on to me! Tighter! Ah! Grab me! Grab me! Grab me! Grab me! Carolina nos salva e nos permite nos ir embora, não antes de se auto-deletar e GLaDOS retomar o controle, apesar de ainda odiar a gente, ela deixa nós ir. E com um último adeus o jogo termina. A franquia Portal é uma obra-prima, não tem palavras que descrevam o quanto eu amo ela. Desde o humor, os momentos sérios, os puzzles, tudo é magnífico. E mais que tudo, esse final é perfeito. Ao contrário de Half-Life, não tem motivo para um Portal 3, porque a série terminou perfeitamente, e por isso sempre será lembrada por gerações. Here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom, take it. That's what I'm counting on. Was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short set life left. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe